coração, se ele não se alimenta de Deus, no livro Cure Seu Coração nós trabalhamos bem essa temática. O meu coração precisa dos mesmos cuidados que precisa meu corpo. Se eu não alimento o meu coração, eu vou ficando fraco. E gente fraco, derrotado, gente. Gente fraco desiste fácil. Gente fraco só quer moleza. É a história de dois burros. Na fazenda tinha dois burros. Um era burro, o outro era burro e meio. O burro e meio acha que é mais inteligente que o outro. Porque a pessoa, quanto mais besta, mais inteligente ela acha que é. A pessoa que é inteligente mesmo, ela não fala que ela é inteligente. A pessoa que é humilde, ela não fala que é humilde. Então os dois burros, aquele burro e meio sempre encostando no outro. Quando ia fazer um serviço, ele sempre jogava o serviço pior para o outro burro. E aquele outro burro, coitado, nasceu para ser burro, mas era um burro que prestava. Ele nasceu para ser um burro santo, ele era o melhor burro que podia ter. Você também nasceu para ser santo, seja o melhor. Não melhor do que os outros, melhor para os outros. Você não tem que ser melhor que seu marido, você tem que ser melhor para o seu marido. Você não tem que ser melhor que a sua irmã de comunidade, você tem que ser a melhor para a sua irmã de comunidade. Para Deus a gente dá o melhor, e para as pessoas de Deus a gente tem que dar o melhor também. Aquele burro então, ele só escolhia serviço fácil. Quando tinha que puxar um arado, ele inventava desculpa e não ia. O outro ia. Aí um dia o patrão recolheu os burros todos e falou para o capataz: arruma eles aí, põe uma cangaia firme. Cangaia é aquele negócio que põe nas costas do burro, que nós vamos fazer uma viagem longa, vamos transportar muito material. Dia seguinte, aquele burro e meio já chegou na frente dos outros para olhar que ele queria a carga mais leve. Aí ele viu lá um monte de palha. Falei: capaz que vão levar essa palha aí. Eu vou ficar aqui perto, né? E aí eu levo ela. É uma carga enorme, porque palha dá um monte, né? Do lado tinha uns sacos de sal. Falei: isso aí eu vou deixar pro colega meu, né? Porque sal é, o saco é pesado, um saco desse é 60 quilos. Aí foi encostado ali como quem não quer nada e chamou o colega. Ele: vem cá para ficar conversando aqui, né? Porque os burros eles conversam entre eles, né? Eles têm um diálogo. Aí ele já encostado na palha, o colega veio, quer dizer, a inteligência daquele burro e meio. Falou: o capataz chega, vai botar o sal no colega e vai botar a palha ali. Sossegado. Dito e feito. Aquele burro era inteligente, era burro e meio. O capataz chegou, olhou, bateu, levou: ô burrão, vai levar uma carga de palha. Ele pensou: a gente está aí para se haver, né? Precisando da gente, vontade, né? Parece a oração de alguns carismáticos que eu conheço. Aí pôs aquele monte de palha, aquela carga enorme, e ele fingindo que estava pesado, né? Aí o outro pôs 6 sacos de sal em cada lado da cangaia. Falei: nossa, você tá fraco, hein? Não almoçou não? Olha eu aqui o tamanho da minha carga. O outro não sabia que sal era mais pesado, mas o outro aceitava. Fazer o quê? Eu tenho que ser o melhor burro. Aí for. O outro burro falava para ele: a gente tem que olhar bem onde a gente anda. Porque nada, vai dizer que você é bobo. A vida é dos espertos. É só você olhar onde o outro passa, que você passa atrás de sossegado. Não precisa prestar atenção em nada não. Aí foi indo, aquele sossegado, o outro cansado. De repente tem que atravessar um rio. Tem que atravessar um rio. O burro da palha, muito gentil, um líder carismático, inspirado, falou: irmão, faz favor, você pode ir na frente. Mas esse rio aí tá meio fundo, hein? Peguei nada, os outros passaram aí. Bom, o burro que estava com o saco de sal entrou no rio, e o rio era fundo. E o rio ia batendo, o sal na água derrete. E ele foi ficando mais leve,
e conseguiu passar. Outro, não falei para você? Ó, espera eu aí agora. Abre alas que eu quero passar. E começou o desfile. A paia na água, vai encharcando, vai encharcando, vai encharcando. Quando estava no meio do rio, encharcou tanto que a correnteza levou ele. O encardito quer fazer isso com você. Ele quer te dar uma vida bem suave. Ele quer que você carrega palha. Mas na hora que você tiver que atravessar o ribeirão da vida, meu filho, você vai morrer encharcado. Não tem outro jeito. Não procure as coisas fáceis. Nós precisamos educar as pessoas para a luta. E foi isso que Jesus ensinou no primeiro passo da cura interior. O primeiro passo da cura interior é não desistir. Mesmo que o Cristo parece que não me ouve.